Alegria, privilégio, bênção, estamos aqui mais uma vez, nesse domingo abençoado e abençoador, estudando a palavra do Senhor. Estamos estudando Apocalipse capítulo 8, já estivemos meditando aí até verso 5, iniciando o verso 6. Estaremos lendo aí do verso 1 ao verso de número 5. A irmã Jurema estará aí cantando, nós estaremos orando e daremos sequência à questão aí das trombetas de advertência. Estamos aqui estudando a abertura do 7º selo. E diz a palavra do Senhor: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Temos aqui, literalmente, o poder da oração. Cremos no poder da oração. Irmã Jurema, a irmã crê no poder da oração? Amém. Creio. Vamos cantar, né? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém. Amém. O Senhor ouve as orações dos santos. Às vezes nós pensamos, né? Vale a pena estar naquele momento de intercessão, naquele período de oração? Vale a pena estar orando, clamando ao Senhor? Esse texto mostra o quanto vale que o Senhor recolhe, recebe as orações dos santos, daqueles que são separados do pecado e procuram viver para o louvor da sua glória.
e o Senhor manifesta a justiça em favor dos santos e também, principalmente, em favor da sua palavra e da sua obra. E aí, após esse episódio, com relação às orações dos santos e com relação à atitude que foi tomada, né, com relação aí às orações e o anjo tomando o incensário, enchendo do fogo do altar, o atirando à terra, havendo trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Aí nós temos do verso 6 ao verso 13, e nós iniciamos aí o verso 6, mas vamos falar novamente para dar continuidade aí com relação às trombetas. Estaremos observando aí 4 trombetas sendo tocadas. E nós vamos então ler o texto que diz: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. A coisa vai ficando séria, meus irmãos, né? A coisa aí vai ficando séria. Mas a gente percebe o cuidado do Senhor com o seu povo. Nós já vimos aí no verso de número 6, os anjos tomando posição para trocarem as suas trombetas, né? Eles estariam tocando as suas trombetas. Isso estava anunciando os desastres que estariam sobrevindo a este mundo, né? E aí nós destacamos que os anjos representam o poder de Deus no universo e nada pode impedir os anjos de estarem tocando as suas trombetas, pois o Deus Todo-Poderoso está com eles e opera por meio deles. Os anjos são seres ministradores, são seres que servem a Deus, que estão a serviço do Senhor, né? E aí nós já observamos a questão das trombetas, né? Na época do Velho Testamento, eram usadas nas batalhas, nas festividades, para o oferecimento do holocausto, eram tocadas diante da arca, também na coroação dos reis e também como sinal de alarme, né? Os profetas falaram das trombetas para anunciar o juízo divino. E no texto que se está estudando, é sinal de advertência para anunciar o juízo de Deus, né? E aí o verso 7 diz: O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Vamos lá, professor Nadson, fale aí sobre o primeiro anjo tocando aí a primeira trombeta. E aí também, se você quiser ainda falar um pouco sobre o verso 6, fique à vontade. Então, na sequência, a irmã Valdinete, depois o pastor Redney. Bom dia. Bom dia a todos. Então, sobre o verso 6, né, não tem muita coisa para a gente falar, não, porque nós vemos aí o verso 6, os anjos se preparando para tocar, né? Quando
vai começar, né, as ordens de Deus, né, através das trombetas. Então, o primeiro anjo, a primeira trombeta, no versículo 7, já está começando no versículo 7, lembra, né, vai lembrar para a gente das pragas lá usadas para castigar os egípcios, né? Nós podemos ver aqui, ó, lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 24, diz assim: e havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser nação. Então, nós temos aí um paralelo com as pragas que houve no Egito, né? Uma lembrança do juízo de Deus sobre aquele povo. Essas pragas que as trombetas trazem, elas vão atacar quatro elementos, que são a terra, o mar, a água e o céu. Né? São 4 coisas que essas trombetas vão estar agindo sobre ela. Então, nós podemos ver, então, que tanto os seres humanos quanto a própria natureza, ela sofre enquanto não há a renovação definitiva do universo. Né? Depois do juízo, haverá uma renovação do universo. Então, nós lembramos lá o que Paulo falou em Romanos, capítulo 18, até o versículo 25, né? Principalmente a parte em que ele diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Né? Lá em Romanos, capítulo 8, de 18 a 25, nós temos esse... Né? Nós retiramos uma parte daquilo que Paulo lembra. O pecado do homem, o pecado da humanidade, aquilo que, desde o princípio da Terra, foi feito pelo ser humano, né, pelo pecado, tem atingido absolutamente a todos na Terra, tanto os próprios seres humanos, como a toda a natureza, né, porque a natureza está subjugada ao ser humano, e o ser humano acabou fazendo todos esses malefícios contra a própria criação de Deus. Né? É o efeito do pecado, né? A malignidade que há no ser humano é capaz disso. Então, a própria natureza também sofre, né? E é atingida pelos pecados do ser humano e da ira de Deus sobre ele. Então, nós podemos, então, relembrar aqui, né, os paralelos que há entre aquilo que está acontecendo aqui em Apocalipse e também aquilo que acontece lá no Egito, né, lá no Êxodo. Né? Por exemplo, a saraiva com fogo vai ser lembrado lá no Êxodo, capítulo 9, versículo 23 a 24. A água se transformando em sangue, em Êxodo 7, 14 a 24, também é lembrado disso. E a questão da escuridão. Né? Tudo isso acontece aqui em Apocalipse e vai acontecer, como se fosse um paralelo daquilo que aconteceu lá em Êxodo. Tá? Nós vemos esses castigos aqui na primeira trombeta, nós vamos ver
que a terça parte da terra e das árvores, elas vão sofrer, elas vão ser destruídas, mas a questão de ser a terça parte, nós vemos que não é o final, não é o castigo definitivo, né? Mas só as plantas, né, vão ser atingidas por enquanto, né? Por enquanto, tá bom? Então, nós vamos falar sobre o versículo 7, apenas isso. Vou passar aí a palavra para Evaldinete, né, na sequência. Bom dia a todos, graças e paz. O Nath já destacou esse paralelo que há, né, de Êxodo, né, desse texto de Apocalipse com o que aconteceu no Êxodo, né? As trombetas, elas se preparam para tocar e elas estão divididas em dois grupos: catástrofes naturais e sofrimentos impostos diretamente aos homens. As 4 primeiras trombetas falam das catástrofes naturais que atingem a terra, o mar, os rios e os astros. E as 3 últimas falam do sofrimento imposto diretamente aos homens, que elas são chamadas de ais, que aí está no versículo 13. E em Mateus 24, Mateus 24, do versículo 4 a 8, e do versículo 13 ao 22, encontram, né, uma divisão semelhante. As trombetas falam do juízo divino de Deus que precedem a volta de Cristo. Principalmente no versículo 5, quando fala, né, que ele derramou os incensos, ou seja, as orações sobre a terra. As trombetas têm um propósito de advertir ao homem e chamá-los ao arrependimento. E, infelizmente, mesmo com todo o sofrimento, nem sempre o homem se arrepende daquilo que deveria se arrepender. Não reconhecem a grandeza e o poder de Deus. E a gente vê, mesmo com todas essas trombetas, a misericórdia de Deus ainda dando oportunidade, com todos os acontecimentos que nós temos visto, né? Nós vemos a misericórdia de Deus para com o homem, dando sempre a ele a oportunidade do arrependimento. O propósito desses juízos preliminares é levar o homem ao arrependimento. Vemos isso em Apocalipse 9, versículo 20. Antes de derramar o seu completo juízo sobre a terra, ele oferece uma oportunidade ao arrependimento. Em sua ira, Deus se lembra da misericórdia. Entretanto, o sofrimento em si não é suficiente para levar os ímpios ao arrependimento. Apocalipse 9, 20, versículo 20, 16, versículo de 9 a 10. Né? Calamidades terríveis sucedem aos ímpios com o fim de castigá-lo por sua oposição à causa de Cristo e por sua perseguição aos santos. E falando em perseguição, hoje é o Dia Mundial dos Refugiados, né, em que a Junta de Missões Mundiais destacou esse dia para que as igrejas levantem um clamor para os refugiados, em especial para com os missionários que trabalham com os refugiados. Terceiro, as trombetas são símbolos das intervenções de Deus na história. E as trombetas são semelhantes às pragas enviadas ao Egito. As trombetas mostram que os juízos de Deus são universais. Essas trombetas de juízos afetam as diferentes partes do universo: terra, mar, rios, astros. Não há nenhuma outra parte refúgio para os maus. As 4 primeiras trombetas fazem dano aos maus no seu ser físicos. As últimas causam angústia espiritual e o próprio inferno é aberto. Isso aí é o versículo 6.
falar sobre o versículo 7. Pode destacar? Já entra? Sim, sim. Tá ok. Versículo 7. Há uma tempestade de granizo, fogo e sangue que atinge a terra. Ela é semelhante à 7ª praga no Egito, com uma chuva de pedra com fogo. Versículo 9 de Êxodo 20, capítulo 9 de Êxodo. Êxodo capítulo 9, versículo 23. Né? Um outro comentarista que eu li, ele diz assim que houve, né, que há uma explicação quanto a essa questão da chuva de granizo, fogo, sangue que atingem a terra. Ele diz que no deserto do Saara, né, acontece esse fenômeno quando os ventos carregam as finas areias vermelhas que se misturam com as nuvens, e aí quando cai a chuva, aí dá esse tom avermelhado. E que isso também já ocorreu em 1901 na Itália. Pastor Redney. Eu não sabia que você já tinha terminado, minha irmã. A gente tem duas possibilidades. A Valdinete falou sobre essa questão das chuvas que traziam parte da areia de tom avermelhado do deserto do Saara, mas a gente também tem a possibilidade de que seja uma referência às erupções vulcânicas lá próximas nas ilhas do Mar Egeu e etc. São tentativas, irmãos, dos estudiosos, né, de perceberem algum tipo de utilização divina de eventos naturais, cataclismas, já típicos da região, que pudessem ser usados por Deus para cumprir aquilo que está escrito aqui. Assim como muita gente acredita que a abertura do Mar Vermelho foi ocasionada por eventos que são até, ou que eram, na verdade, né, até comuns na época. Então, eventos naturais, fatos que aconteciam, talvez não tão frequentemente, mas até esporadicamente, e que o próprio Deus utilizou para cumprir a sua vontade. O que nós temos, irmãos? Apenas possibilidades. E eu creio que o que precisa ficar muito claro para nós aqui, quando nós estudamos a manifestação de Deus através do soar dessas trombetas e da consequência dessas trombetas ou desses ais que o anjo declara, a soberania de Deus, mais uma vez, ela precisa ficar muito clara para nós, e a misericórdia de Deus. É difícil a gente olhar para essas trombetas. A gente está falando sobre o versículo 6, né? E o versículo 7 ainda. Mas é difícil a gente olhar como um todo para o soar dessas trombetas e perceber misericórdia. Só que, na verdade, o soar dessas trombetas é uma clara declaração da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque, primeiro, a gente não pode ler essa porção aqui do capítulo 8, né, do versículo 6 até o versículo 13, sem levar em consideração o que vem logo em seguida. E aí, eu não vou entrar no que vem logo em seguida, mas a chave para a gente entender esses versos do capítulo 8 e o restante das trombetas do início do capítulo 9 é o final do capítulo 9. Porque no final do capítulo 9, que a gente não vai tratar hoje, mas tem tudo a ver, os versos 20 e 21 vão nos dizer que depois que Deus fez tudo isso, irmãos, depois que Deus pesou a sua mão com juízo, com justiça, capítulo 9, versos 20 e 21, ainda assim a população que resistiu, que não foi destruída, não se arrependeu. Então, o que é evidente aqui? É evidente que o propósito de Deus não era destruir a humanidade. O propósito de Deus era levar os sobreviventes ao arrependimento. Do mesmo jeito que o propósito de Deus sobre as nossas vidas é nos conduzir ao arrependimento. Nós estamos diante, seja na primeira trombeta, seja na 7ª trombeta, nós estamos diante da manifestação do poder de Deus soberano para conduzir o seu povo ao arrependimento. E aí, queridos,
a gente olha aqui toda a semelhança que o irmão Natson e a irmã Valdinete já trouxeram lá de Êxodo, das pragas do Egito, elas estão muito próximas aqui de todas as outras trombetas também. Há vários paralelos com relação a isso. João trabalha os paralelos durante todo o livro de Apocalipse. Ele traz essas semelhanças da cultura judaica com a cultura helênica. Ele traz semelhanças do Antigo Testamento a todo instante aqui. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, é justamente o fato de Deus estar ferindo, usando eventos da natureza, cataclismas, para abrir os olhos da humanidade. E eu não consigo pensar nisso, seja na primeira ou na última das 7 trombetas, eu não consigo pensar nisso sem associar o que nós estamos vivendo agora. Deus usando pragas, como ele usou no Egito para mostrar o seu poder, Deus usando a natureza para fazer a humanidade ser despertada, para levar o povo ao arrependimento. Essa, para mim, é a principal das características. Principal. Se a gente fosse a ter apenas a esses 2 versos, tratando deles aqui, esse granizo e esse fogo que são lançados na terra, que aparecem no céu e são lançados na terra, eles são consequência da primeira ordem lá do anjo, que pega um incensário, comecinho do capítulo 8, né? E quando esse anjo pega o incensário e começa, então, a lançar sobre a terra, como resposta às orações dos mártires que vieram lá atrás, acredito que vocês falaram isso na semana passada, né? Como resposta às orações, o que já chama a nossa atenção aqui? Irmãos, as orações são ouvidas e são atendidas. A Jurema, nossa irmã, começou cantando Eu Creio no Poder da Oração, porque a gente tem um texto muito claro aqui que mostra que nenhuma injustiça para com os eleitos de Deus ficará impune, né? E a gente tem as referências, a gente tem a destruição da vegetação, o irmão Natson já falou. O que é destruído aqui como consequência dessa ação divina, dessa justiça divina? Bom, parte B do versículo 7 diz: foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Aí a gente tem o quê? Toda a vegetação sendo prejudicada. É só a partir da quinta trombeta que a ação de Deus recai diretamente sobre o homem. Mas da primeira à 4ª trombeta, o homem é atingido indiretamente. Porque o irmão Natson falou da vegetação, falou do mar e etc. E todas essas atitudes de Deus, todas essas ações de Deus, elas vão atingir a humanidade. Você pega um tempo de muita chuva, ou de muito frio, ou de muito calor, e as frutas, as verduras, os legumes, eles são afetados, as plantações são afetadas. E qual é a consequência disso? Os preços disparam e alguns alimentos desaparecem das prateleiras. Basicamente, o que esses homens e mulheres desse tempo enfrentaram foi próximo disso, só que numa escala muito maior, muito maior. É como se a intenção de João aqui fosse mostrar que houve um incêndio tão grande sobre a face da terra que pelo menos 1/3 dessa vegetação foi atingida de forma nunca antes vista. Aqui, irmãos, mais uma vez, não tem uma intenção cronológica nos escritos de João. Porque a gente já tem relatos de vegetação sendo danificada, digamos assim, né? Bem antes do capítulo 8, aqui de Apocalipse. O que a gente tem aqui é um relato de João acerca das coisas que acontecerão. Então, elas talvez tenham acontecido parcialmente, muito provavelmente uma referência a Joel aqui, Joel capítulo 2, versos 20 e 31. Se essa referência a Joel capítulo 2, 20 e 31 estiver correta, o que eu acredito que está, a gente tem um cumprimento parcial da profecia de Joel, lá em Joel, e a gente tem uma outra parte do cumprimento aqui, dessa profecia, em Apocalipse. Então a gente tem agora um cumprimento pleno
nos últimos dias ou naquilo que antecede os últimos dias, pensando no grande e terrível dia do Senhor. De forma geral, queridos, eu acho que isso aqui é o essencial, tá? De forma geral, eu acredito que isso aqui seja o essencial, tá bom? Excelentes falas aí dos professores, Nadson e Valdinete e Redney, e como nós somos enriquecidos com o estudo da palavra do Senhor, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Aí eu vou aqui dar o meu resumo sobre esse versículo 7, com relação à primeira trombeta, entendendo que os irmãos já nos edificaram com suas explicações, colocações. Sobre a terra caiu saraiva. O que é saraiva? Pedra que cai durante uma tempestade, como já foi destacado. E fogo misturado com sangue. Isso provocou a destruição da terça parte das árvores e de toda a erva. A terra foi sujeita a uma destruição limitada, né? A terça parte, mas que trouxe fome porque queimou a vegetação, conforme o professor Redney já destacou. Saraiva e fogo. E aí, como o irmão Nadson e o irmão Valdinete já destacaram, esse castigo é semelhante à 7ª praga derramada sobre o Egito na época de Moisés, que estragou a agricultura. Então, as 4 primeiras trombetas trazem castigo sobre a natureza inanimada nos 4 aspectos que se distinguia na antiguidade, como o professor Nadson destacou: a terra, o mar, as águas doces e os corpos celestiais, né? Atirados. Quaisquer que sejam as causas secundárias dessas calamidades naturais, ressalta-se que é a soberania de Deus que enviou estas forças. Toda a erva verde, isto é, dentro da área arruinada pela saraiva de fogo. Aí o juízo de Deus, né? Muito boas as palavras dos nossos professores. Vamos aí para o segundo anjo tocando a trombeta, verso 8, e o verso 9 falando aí das consequências. Mas é sempre importante destacar, meus irmãos, é interessante estudar o livro de Apocalipse, que mostra que aquele que está firme no Senhor será guardado, protegido e salvo com a vida eterna concedida pelo Senhor. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Olha, vamos lá, vamos manter a sequência. Professor Nadson, o segundo anjo tocando a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas, atirada ao mar, e cuja terça parte se torna em sangue. Morre a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e também é destruída a terça parte das embarcações. Coisa Pastor, séria. antes o Redney tinha levantado a mão. Perdão, eu não tinha visto. Fala, Redney. O meu irmão, eu sei como é. Às vezes a gente não consegue mesmo ver essa mãozinha aí. Não, é só para... Você falou, o texto aqui no versículo 7, ele delimita, né? 1/3 de toda a terra, 1/3 das árvores, e aí ele conclui o verso 7 dizendo, e toda a relva verde. Aí, alguns estudiosos começam a se perguntar se esse finalzinho, né, toda a relva verde, não é uma contradição do capítulo 9, versículo 4. Porque o capítulo 9, verso 4 diz que os gafanhotos recebem ordem para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, porque eles vão agora agir diretamente sobre os homens. E aí 2 possibilidades. A primeira, o irmão já compartilhou, é que essa toda a relva verde seja toda a relva verde dentro do 1/3 descrito no que vem antes, né? 1/3 da terra e 1/3 das árvores.
Então, toda a relva verde dentro desse 1/3, ou alguns outros estudiosos tentam interpretar como toda a relva verde mesmo, toda a relva verde sobre a face da Terra, o que causaria um impacto muito maior, e trazem um intervalo entre essa primeira trombeta aqui, do capítulo 8, versículo 7, para esse segundo momento no capítulo 9, versículo 4, como se houvesse um intervalo de tempo em que a relva já pudesse ter voltado a crescer. Eu, particularmente, prefiro a primeira posição. Toda a relva verde dentro do 1/3 delimitado estabelecido pelo Senhor. Só para pontuar isso aqui, tá? Obrigado. Só para voltar um pouquinho para o que o Redney falou, que me chamou a atenção sobre a questão, ele falou hoje, né? Lembrando das pragas, do castigo para que os homens se arrependam, né? Então, assim, um dia desse aí eu estava dando uma olhadinha em alguns vídeos e eu vi, né? Não sei também se é comprovado, mas eu vi algumas pessoas falando sobre o que aconteceu na Índia por causa dessa pandemia, né? Porque muitos indianos pediram, porque mesmo depois da vacina está havendo um alastramento aí da Covid na Índia, né? E muitos corpos estão sendo lançados no rio, né? Como é cultura deles fazer. Mas eles também têm pedido aos deuses para que os livrem da doença. E o que está acontecendo, pelo que eu vi, né? Eles, indignados pela não resposta dos deuses, eles começaram a jogar os seus deuses fora, né? Jogar os seus ídolos fora, como se tivessem muito decepcionados, porque os deuses não os responderam, não os livraram. E os milhares de mortos continuaram acontecendo, né? Então, eles jogaram seus ídolos fora. Isso aconteceu na Índia. Bom, só averiguando melhor para ver, né, se isso de fato ocorreu, porque foi só uma notícia que eu vi. Mas eu creio que há possibilidade de que haja isso mesmo, porque nada acontece sem propósito, né? Deus, ele permite as coisas. Não é que ele não tenha controle sobre elas. Ele permite, né? Ele permite as mortes, ele permite as doenças, ele permite tudo. Mas com que propósito, né? A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E se a Bíblia fala que ele não tem prazer na morte do ímpio, é porque ele não tem prazer. Ele não vai deixar tudo isso que está acontecendo à nossa volta à toa, né? Ele, da mesma maneira que ele se compadeceu da Assíria, enquanto Jonas queria a condenação e a morte de todos os assírios, Deus se compadeceu daquele povo e ainda manda Jonas lá para ver se eles se arrependiam. E Nínive se arrependeu, né? Então, Deus se compadece mesmo. Deus, a primeira coisa que ele pensa não é na morte do pecador, é na possibilidade de resgatar esse pecador. Então, se está acontecendo isso, se está acontecendo todas essas coisas, né, colaborando aí com o que o Redney falou, é porque Deus tem um propósito na vida de muitos indivíduos, né? E na vida de países e de coletividade, né? Com certeza Deus está no controle de tudo isso, né? Tudo que tem acontecido é porque Deus assim permite dentro da sua misericórdia, né?
Agora, quanto ao versículo 8, né? 8 e 9, né? Que nós acabamos de ler, de ver, né? A questão da segunda trombeta. Tá? Então, nós vemos, então, Deus pegando um anjo, né? Pegando João fala de uma coisa, né? De uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, né? E lançando no mar. Bom, lá em Amós, né? Lá em Amós nós temos assim: porque ele é o que forma os montes. E no mesmo versículo, eu só tirei algumas partes, né? E no mesmo versículo diz assim: pisa os altos da terra. Né? Então, assim, usando aí de simbolismo, quando Deus ele fala sobre montes, montanhas, né? Frequentemente está significando aí autoridades, pessoas, né, de grande poder. Então nós vemos aqui uma montanha sendo jogada no mar, né? Uma montanha inflamada com fogo. Indo lá para Zacarias, capítulo 4, versículo 7, Zacarias, capítulo 4, versículo 7, Deus fala assim contra a Babilônia. Né? Ele fala: eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte em chamas. Né? Aqui, semelhante ao que está acontecendo lá com o anjo, né, jogando esse monte em chamas, nós vamos ver também Apocalipse falar muito da Babilônia, da destruição da Babilônia, né, usando a Babilônia como um simbolismo forte. E aqui nós vemos lá em Zacarias, Deus falando exatamente isso: olha, né, farei de ti, da Babilônia, um monte em chamas, e te tornarás em desolação perpétua. Né? Então, Deus usa esse simbolismo de montes, para usar em relação a nações poderosas ou a pessoas poderosas. Né? Lá em Jeremias, capítulo 51, versículo 25 e 26, diz assim: eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, que destróis toda a terra, e estenderei a mão contra ti e te removerei das rochas. Né? Então, Deus, esse monte que está aqui sendo mostrado em Apocalipse, pode ser simbolismo, tá? Pode ser simbolismo de uma grande nação ou de uma grande autoridade, né? O castigo, né, contra essa autoridade. E esse castigo ele vai atingir os povos da terra. Por que atinge os povos da terra? Existe um outro simbolismo aí, que é o mar. Né? O mar ele também pode representar os povos do mundo. Se a gente olhar lá em Apocalipse, capítulo 18, de 11 a 19, né? Capítulo 18, de 11 a 19, nós vamos ver a lamentação que os grandes da terra, os príncipes, os comerciantes,
eles fazem sobre a queda da Babilônia. Né? Nós vamos ver, não vamos ler o capítulo, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá, capítulo 18, de 11 a 19, em Apocalipse, nós vamos ver a lamentação que eles fazem sobre a queda da Babilônia. Então, nós vamos ver aí a questão de Deus está atingindo essa grande autoridade ou essa grande nação, e o castigo que ele traz sobre ela vai repercutir sobre os povos da terra, que vão perder, de algum modo, os seus benefícios de comércio, né? A economia vai ser abalada por causa da queda desse país ou dessa autoridade. Tá? Vou passar aí a palavra para Ivaldinete. Os versículos 8 e 9, né? A segunda trombeta. A gente vê que desde a primeira vinda de Cristo, que os ímpios têm perseguido a igreja. E Deus tem enviado o seu juízo sobre o mundo uma forma de catástrofes, tragédias, calamidades, pestilência que atinge a terra e agora o mar. Né? Essa trombeta fala das espantosas calamidades marítimas, bem como de todos os desastres que acontecem no mar. Esse juízo é mais severo que o primeiro, pois aqui não há só dano na natureza, mas também danos materiais e por inferência de pessoas que viajam nessas embarcações. A ira de Deus queimará todas as seguranças deste mundo. A pesca e a navegação são submetidas a uma tragédia que vai influenciar, ou seja, mexer no comércio com vidas que estão sofrendo. São os desastres ecológicos e econômicos em proporções gigantescas. E a gente tem visto isso, né? A pesca predatória, o que ela causa, a poluição no mar. Esses dias, assim, a gente vê cada imagem terrível de poluição no mar. Né, o mar cheio de plástico, cheio de lixos, os animais morrendo porque acaba, por exemplo, uma tartaruga, quando ela vê um saco, né, um saco de lixo boiando, ela acha que é uma água marinha, não é que ela acha, que ela não pensa, né? Mas, pelo menos é o que os cientistas falam, os biólogos, que ela come aquilo achando que pensando que é uma comida. E aquilo é prejudicial a ela. Muitas morrem. Então, a pesca predatória também tem afetado a questão econômica. Ou seja, o egoísmo do homem é tão grande que ele não para preservar o que Deus criou. E aí, em relação à natureza, a gente não tem visto ou não vê as mesmas árvores, até aqui no Brasil mesmo, como mudou a nossa natureza, desde acho que é água viva, é isso aí. Desde que o Brasil foi colonizado, a nossa mata não tem sido preservada. O nosso mar também não. Os rios também não têm sido preservados. Então, a ira de Deus queimará todas as seguranças deste mundo. E a segunda trombeta, ela também tem esse paralelo com a praga no Egito, quando as águas do Nilo transformaram-se em sangue e os peixes morreram. Êxodo 7, do versículo 20 ao 21. Mais uma vez, o juízo permanece delimitado. O juízo ainda não é total, né? O juízo de Deus ainda não é total. E um dos comentaristas que eu li, ele dizia o seguinte, que tudo isso, que esse juízo de Deus é sobre aqueles que perseguiram a igreja,
que perseguiram a menina dos olhos de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus, e Deus está, então, assim, fazendo o seu juízo sobre aqueles que perseguiram e perseguem a sua igreja. Muito bom. Se eu fazer as minhas considerações, aí depois o pastor Redney fazendo as considerações dele. A segunda trombeta, alguma coisa incandescente, aí parecendo um monte, como já foi destacado, caiu no mar e causou a destruição de parte da vida marítima e também dos navios, isto é, interfere no meio ambiente e também no comércio do homem. E nós sabemos que existem aí os navios que estão transportando as cargas preciosas e necessárias para as nações. Nós temos aí importações e exportações. E nós estamos aqui localizados numa região portuária. E nós observamos aí grandes navios, né, carregados aí com vários containers, e eles ficam esperando, né, o momento de estarem entrando aqui no Porto de Santos. Eu também sou oriundo de um estado portuário, né? O Rio de Janeiro também tem um porto muito grande. Eu, trabalhando no centro do Rio de Janeiro, sempre passando ali e vendo o porto ali no Rio. E nós temos aí muitos portos, né? Nós temos aí muitas marinas também ao longo aqui de nossa região, né? De nossa costa da Mata Atlântica e de nossa costa marítima aqui no Brasil. Então, né, a questão muito, muito interessante de ser analisada e entendida, que vai afetar o comércio do homem. E a destruição, embora terrível, também foi limitada, né? Como foi aí também destacado já pelo professor Natson e pela professora Valdinete. É interessante o comentário da Bíblia Vida Nova. Montanha ardendo. João vê algo semelhante a um vulcão em plena erupção, né? O pastor Redney, na sua fala anterior, ele destacou isso, né? Também com relação ao outro texto, outro verso que nós vemos. E aí, vulcão em erupção, explodindo, ardendo e lançando sua lava ao mar, simbolizando o julgamento divino sobre o mar. Representa as mais terríveis calamidades marítimas, conforme o Salmo 46, verso 2, conforme o profeta Isaías 34, verso 3, e conforme o profeta Ezequiel 38, verso 20. Salmo 46, 2, Isaías 34, 3, Ezequiel 38, 20. E na questão de tornou em sangue, na primeira praga do êxodo do Egito, o Nilo foi transformado em sangue. Êxodo capítulo 7, verso 20 e verso 21. E aqui é a terça parte do mar, né? É interessante. Professor Redney. Ô, pastor, antes de o senhor falando aí sobre sobre o vulcão, né? A erupção vulcânica, um dos comentaristas fala assim, ó: houve uma erupção no Vesúvio no ano 79 de nossa era que dizimou a população de Nápoles. A lava ardente chegou até o mar. Muito pouco anos depois, João escreveu seu livro, e não seria estranho que recolha nele o testemunho do vivido daquela calamidade. Muito bom. Irmãos, enquanto o irmão Natson falava, eu lembrei de um texto, né, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro 3, 9. Eu acredito que ele seja bem apropriado para esse texto que a gente está estudando aqui. Pedro vai dizer assim, olha, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, né, é a tradução aqui da NVI,
Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu falei que o propósito de Deus aqui é nos levar ao arrependimento. Com tudo que ele tem feito, ou tem permitido, o propósito de Deus é nos levar ao arrependimento. E aí eu lembrei desse texto, e também lembrei, durante a fala do Nadson falando sobre os eventos que ele tomou conhecimento lá na Índia, né, dos indianos jogando seus deuses, suas imagens no rio, porque isso aqui também é muito claro, irmãos. A proposta de Deus para o povo aqui registrado em Apocalipse, a gente não sabe a época em que isso tudo acontecerá, né? Pelo menos não plenamente, mas a proposta de Deus aqui é justamente isso. É que o povo se arrependa e abra mão da sua idolatria. Volto a dizer, a partir da quinta trombeta, a ação de Deus se volta diretamente contra o homem. Mas é contra o homem que não foi selado, que não tem a marca do Senhor sobre a sua vida. E a intenção de Deus, volto para o capítulo 9, versos 20 e 21, era levar essa humanidade sobrevivente ao arrependimento. Tanto que o texto vai dizer assim, olha, versículo 20 do capítulo 9, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, ou seja, as pragas que a gente tem estudado aqui, por isso que eu estou associando o tempo todo, porque são essas pragas que a gente tem visto, nem assim se arrependeram das obras das suas mãos. E observe, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. O propósito do Senhor é nos conduzir ao arrependimento. É o que Pedro falou aqui em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. É a proposta explícita, transparente, aqui no relato de João em Apocalipse. Mas, voltando, né, a falar só do verso em questão, versículo 8 e versículo 9, o que a gente tem? A gente tem, sim, mais uma referência às pragas do Egito, Êxodo, capítulo 7, de 14 a 21. O irmão Nadson falou da relação da Babilônia, no capítulo 18 de Apocalipse. Essa relação, irmãos, está desde o capítulo 17. Se a gente observar Apocalipse 17 e Apocalipse 18, tem uma relação íntima da Babilônia, das águas, com a destruição, com tudo aquilo que o Senhor está por fazer. Então, depois, se você tiver interesse, leia Apocalipse 17 e Apocalipse 18. Talvez uma das principais diferenças aqui de Apocalipse 8 e 9 para Êxodo 7, de 14 a 21, da praga lá no Egito, é que lá o Nilo foi totalmente transformado em sangue, e aqui a gente tem, mais uma vez, uma ação específica, delimitada de Deus. Né? Não é que faltou poder para o Senhor para fazer todas as águas do mar se transformarem em sangue. É que aqui a intenção dele não era destruição, como era lá no Egito. Aqui a intenção do Senhor era fazer algo bem pontual para dar chance de arrependimento. Lá a intenção de Deus não era bem essa. Era pesar a sua mão de uma forma muito mais incisiva. E aí, a gente tem algumas referências a montes, né, que se transformam em sangue, porque é o ponto principal desses versos 8 e 9 aqui. Primeiro, não era um monte especificamente, era como um monte. Pastor Luizeto ressaltou, o irmão Nato e a irmã Rondinete também já destacaram. Nas Escrituras existem outros textos que falam exatamente sobre montes sendo arrancados e lançados em outros lugares. Por exemplo, Jó, capítulo 28, versículo 9. Juízes, capítulo 5, versículo 5. Ezequiel 38, 20. Enfim, eu estou citando só alguns, porque senão a gente tem muita citação aqui. Mas no Novo Testamento a gente tem Marcos 11, 23, em que Jesus diz exatamente que a verdadeira fé pode ser capaz de dizer a um monte, ergue-te daqui e lança-te ao mar. Então, são ilustrações para a gente perceber que durante toda a Escritura, né, durante toda a palavra de Deus, nós temos referências a montes, literalmente, né, ou alegoricamente, a montes que podem ser arrancados e lançados num determinado lugar. Eu, aqui nos meus estudos, encontrei 4 possibilidades
para essas referências dos montes, tá? Ou do monte, retratado aqui nos versos 8 e 9. A primeira, irmãos, é que pode ser uma referência a Jeremias, capítulo 51, versículo 25, tá? Em que Deus se pronuncia contra a Babilônia. Olha a Babilônia outra vez aparecendo. Né? A Babilônia é sempre referência de idolatria, de paganismo, de prostituição, de devassidão, enfim, de rebeldia contra o Senhor, de feitiçaria, de tudo que não presta, né? Para resumir o negócio. Então, pode ser uma referência a Jeremias 51, 25, quando Deus diz: aqui estou contra ti, ó monte destruidor. Estenderei a minha mão contra ti e te precipitarei dos penhascos abaixo. Farei de ti um monte em chamas. Referência bem clara, né? A segunda possibilidade é que a referência que João adota aqui pode vir de uma literatura apocalíptica judaica. E se essa possibilidade for real, tiver alguma base nela, essas referências são de livros apócrifos, não são de registros ou de relatos bíblicos inspirados, são registros apócrifos. Então, apenas para nomear, né, para citar, 1 Enoque, capítulo 18, verso 13, e Oráculos de Sibilinos, capítulo 5, do 158 até o versículo 59. Até a ordem é oposta. Então, assim, irmãos, essa segunda possibilidade também existe, porque esses relatos judaicos existem. Eles têm fundamentos históricos, não são divinamente inspirados como os livros da Palavra de Deus, mas são livros históricos que contam fatos que aconteceram na história do povo judeu. Alguns fantasiosos, outros mais realistas. É uma segunda possibilidade, tá? A terceira possibilidade é... A gente volta para a imagem das erupções vulcânicas, tá? A irmã Valdinete mencionou o Monte Vesúvio, que explode por volta do ano 79 depois de Cristo, e que destrói as cidades de Pompeia e de Herculano. A gente já mencionou na primeira trombeta as atividades vulcânicas na ilha ou nas ilhas do Mar Egeu, e essa é uma possibilidade bem plausível aqui, as atividades vulcânicas. E a última das 4 possibilidades é que essa cena pode descrever um meteorito, como a imagem desse monte em chamas caindo no mar. É uma baita de uma possibilidade. Um meteorito vindo, né, do espaço e atingindo, caindo sobre o mar. Vale ressaltar, irmãos, que essa cena de meteorito tem muito a ver com o cenário que João está envolvido, porque as igrejas da Ásia, elas tinham uma característica muito interessante, até dentro do fator idolatria, que eu mencionei agora, do capítulo 9, versos 20 e 21. Elas tinham a deusa Diana, ou Ártemis, como uma das principais deusas adoradas naquele meio. E no grande templo, no templo dos Efésios, né, do templo de Éfeso, onde a deusa Diana era adorada, uma das 7 maravilhas do mundo, o que tem de maravilha nisso eu não sei, mas é uma das 7 maravilhas do mundo, o meteorito era a figura, a imagem, o símbolo adotado para falar sobre esse templo e sobre a deusa Diana. E o que a gente tem, então? Esses cenários são possíveis. A gente precisa escolher entre algum deles? Eu creio que não, porque todos eles dão margem para a gente perceber uma pontinha, pelo menos, de possibilidade. O que a gente precisa ter aqui é, como já foi dito, a dimensão dos efeitos que isso traz para a humanidade. As rotas marítimas, irmãos, no tempo do Império Romano, elas eram conhecidas como a força vital de Roma. Se nós estamos falando que os mares foram atingidos, que os navios foram atingidos, e vejam só, a continuação, a gente está no verso 8 e no verso 9, a continuação aqui do versículo 10 e do versículo 11 continuam tocando nas águas. É como se Deus estivesse pesando a sua mão sobre toda a fonte comercial, sobre toda a estrutura comercial da humanidade. Os homens continuam não sendo o alvo principal das pragas, do castigo.
Mas tudo que Deus tem feito atinge a economia, atinge a sobrevivência, e aqui parece que Deus está com essa segunda trombeta afligindo, destruindo, mesmo que parcialmente, 1/3 dessa economia mundial, porque Roma dominava o mundo. Queridos, A Covid, né? queridos, não tem como não pensar no que nós temos vivido. Ah, pastor, mas nos anos passados, nos séculos anteriores, muitos outros acontecimentos já remeteram a isso. Eu sei, tem muitas coisas que a sociedade já viveu, que atingiu drasticamente a economia. Tem, e a gente tem vivido algo bem dentro dessa realidade aqui. E qual é o problema disso? Não tem problema. Deus tem insistentemente tentado sacudir a humanidade para mostrar que aquilo que ela considera estruturado, né, firme, sólido, capaz de trazer sustento, provisão, enfim, aquilo em que o homem coloca sua confiança é extremamente frágil, vulnerável. E basta ele simplesmente dizer para um anjo tocar uma trombeta ou para uma praga acontecer que toda a nossa estrutura desmorona. Aqui, o comércio foi por água abaixo, literalmente. É só destacar, você estava falando sobre meteorito, eu particularmente tenho mais simpatia por essa interpretação, destacando que vira e mexe, cientistas, observadores, eles ficam aí preocupados com a possibilidade de colisão, né, de meteoros, meteoritos contra o planeta Terra. E a suposição, olha, em tal ano a possibilidade de passar aí bem raspando, né, pelo planeta Terra. Inclusive tem um filme muito interessante chamado, se eu não me engano, Armagedon, com Bruce Willis, né, e fala sobre isso. É interessante, né? É um filme secular, antigo, interessante de se observar. Mas interessante aí as contribuições, né? Como a gente aprende, como é fascinante estudar aí a palavra do Senhor. Quantas informações aí históricas, né? Quantos esclarecimentos. Vamos lá. O terceiro anjo, a terceira trombeta. Ei! O verso 10, verso 11, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu a terça parte dos rios. Não, perdão, vamos corrigir aqui. O terceiro anjo, me empolguei aqui. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Vamos lá, eu vou começar. A terceira trombeta, melhor dizendo, a terceira trombeta. Uma grande estrela queimando como uma tocha de fogo caiu sobre as fontes de água, provocando a morte daqueles que bebiam a água contaminada. A estrela é chamada de absinto, que é uma planta muito amarga, mas não venenosa. No entanto, ela é usada para simbolizar algo que produz morte. Grande estrela, símbolo da ira divina derramada sobre as águas potáveis, parte vitalmente necessária da terra que é habitável, né? Absinto, conforme Jeremias, capítulo 9, verso 15, e capítulo 23, verso 15, sugere a possibilidade de água contaminada por radioatividade mortífera. Absinto, nós entendemos aí muitas espécies de absinto. A losna, né, que crescem na Palestina, e todas têm um gosto forte e amargo, embora não sejam venenosas, que faz com que a planta seja usada como símbolo de amargor, tristeza e
calamidade. É interessante isso, né? Símbolo de amargor, tristeza e calamidade. Esta praga deixará impróprio para consumo humano 1/3 da água potável existente sobre a terra. No Velho Testamento, o absinto é usado para simbolizar o resultado da idolatria, o castigo de Deus para o povo israelita que havia adorado ídolos. A amargura representa, então, o juízo de Deus sobre os idólatras e sobre aqueles que levam uma vida de imoralidade. E aí o negócio vai ficando realmente cada vez mais estreito, mais sério, né? Quando a gente pensa na água potável, que é fundamental para a sobrevivência do ser humano. Vamos lá, vamos continuar com essa obra. Irmã Valdinete, agora, por gentileza. Como o senhor falou no absinto, né? Aqui, ó, na visão que tem sinfonias no evento do dia do juízo do Senhor, a ameaça divina e entre outras coisas, consumirá os peixes do mar. Sinfonias 1:3, né? E absinto é o nome genérico de uma planta que se conhece também como Artemisia. Sua característica é a amargura do seu gosto. Como o senhor já destacou, não são plantas venenosas, ainda que possam ocasionar mal-estar devido ao gosto, né? O absinto é o fruto da idolatria, Deuteronômio 29, do versículo 17 ao 18. E Jeremias também, Jeremias 9, do versículo 14 ao 15, que diz que se dará de comer absinto ao seu povo judeu, por causa da idolatria, das coisas que eles estavam praticando, né? E a amargura do absinto sempre representou a amargura do juízo para os impenitentes. E a terceira trombeta, a gente vê que agora as águas, né, são afetadas. A água doce passa a ser água amargosa. E isso aconteceu também em Mara, Êxodo 15, versículo 25. A bênção torna-se maldição. Deus faz sua criação retroceder. Deus ataca a água potável. Estima-se que o maior problema do século XXI não será de energia nem de petróleo, mas de água potável. Os recursos naturais estarão entrando em colapso. Nós já estamos vendo isso, né? Os recursos naturais entrando em colapso devido à grande poluição. Muitos esgotos clandestinos. Aqui em São Vicente, na Baixada Santista toda, em São Paulo, ou seja, no Brasil, né? Por causa da falta de saneamento básico. O nosso país tem essa, infelizmente, a gente vê até como pauta de eleições, mas que nunca é de fato cumprido essa questão do saneamento básico. Praga tem sido visitada, doenças têm provindo dos rios e fontes poluídas, inundações têm ocorrido, pessoas têm sido destruídas nesses castigos divinos, que são a vara da ira de Deus contra o mundo hostil à sua igreja. Os perseguidores ímpios não encontrarão em nenhuma parte do universo verdadeiro descanso, nem tampouco gozo permanente. Não somente a terra e o mar, mas também as pontes e os rios durante essa época estarão contra essas pessoas malignas. Por quê? Porque tem perseguido a igreja desde a primeira vinda de Cristo. Às vezes nos esquecemos de que as enchentes, as inundações, são atos de juízo de Deus. Os jornais anunciam sobre tempestades, inundações, epidemias originadas por calamidades, mas não explicam que estes são juízos, a voz de Deus admoestando, né,
As trombetas têm um propósito de, como nós já falamos, de advertir os homens, de chamá-los ao arrependimento. E, infelizmente, a gente vê que cada vez mais as pessoas têm se esfriado, como nós estamos também vivendo um tempo de apostasia. Mesmo com todos esses acontecimentos. Por exemplo, em Manaus mesmo, a cheia, as pessoas estão alagadas. E interessante que esse seria o período do que eles chamam lá de carnaval em Parintins, né? E não está acontecendo porque está tudo inundado. Há meses que o povo vive, estão andando em palafitas, em pontes, porque está tudo inundado. Será que não é? A gente vê assim, né? Esses acontecimentos é uma forma de que as pessoas deveriam pensar e repensar o que nós estamos fazendo. Redney. Nadson e depois o Redney. Ok, desculpa. Então, só lendo de novo aqui, e o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E, de novo, fala sobre terça parte, né? Então, terça parte, como a gente já tinha falado antes, né? Deus, aos poucos, né? Intervindo e castigando o povo, mas, como já foi dito pela gente, e lembrado, na questão aí da sua misericórdia, mesmo em meio ao castigo, Deus usando de misericórdia enquanto dá oportunidade para aqueles que ainda possam se arrepender, né? E aqui nós vamos ver a figura de uma estrela, que é muito usado em Apocalipse, né? As estrelas, como parte da criação de Deus, servindo aí como instrumento de castigo aos homens, né? Bom, o efeito dessa estrela, chamada Absinto, é poluir a terça parte dos rios e as fontes das águas. Veja bem, não foi uma pesquisa que eu fiz, mas é algo que eu leio, né? Que é algo que é um entendimento meu, tá? Toda vez que eu vejo essa parte, eu vejo essa estrela não como uma estrela real, obviamente, simbólica, porque, primeiro que se uma estrela apenas cair sobre a Terra, já é o bastante para acabar com a Terra toda, e não só com a terça parte, né? Segundo, essa estrela, ela cai sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então, mesmo que uma estrela pudesse cair sobre a Terra e ainda a Terra poder continuar existindo, mesmo que isso fosse possível, uma estrela apenas não iria cair apenas sobre terça parte dos rios, né? Imaginando a Terra como um globo, né? Existem rios para tudo quanto é lado no planeta Terra, né? E mesmo num determinado continente. Outra coisa também é cair sobre as fontes das águas. Então, uma estrela só não cairia sobre todas as fontes das águas. Então, obviamente, para mim é óbvio que essa estrela é muito simbólica. Não é uma estrela real, né? Mas é bem simbólica. Eu vejo essa estrela, provavelmente, uma outra maneira da Bíblia usar a estrela como símbolo é simbolizar anjos, né? É simbolizar anjos. E nós sabemos que existem anjos caídos, né? Que são os demônios.
Bem, então, toda vez que eu vejo essa parte, eu imagino que, até pelo nome, que significa amargor, né? Amargo, trazendo poluição e trazendo amargura para os homens, né? Eu imagino aí que esteja se referindo a um determinado anjo, mas isso é algo que eu entendo. Eu não sei se existe algum estudioso aí que pensa assim, mas é da maneira como eu entendo. Tá? Então, eu entendo que, né, já que vai fazer com que as fontes fiquem amargas, os rios fiquem amargos, terça parte, né, eu creio que seja a atuação aí de um determinado anjo, né, que vai agir amando e sob o controle de Deus. Isso, visão minha. Né? Pode ser que eu esteja muito errado e provavelmente esteja. Tá certo? Mas mas sobre isso, né? Que a gente pode estar comentando. Né? De novo, a terça parte aí em pauta. Só gostaria de voltar um pouco para o que foi falado sobre a questão dos homens, né, do Amargedon, que foi comentado, que vocês comentaram, né, e me chamou a atenção. Eu queria falar também sobre isso. Tá? Eu queria falar sobre essa sensação que a raça humana tem, essas sensações de fim. Né? Eu sei que quando o mundo passou de 999 para 1000, ano 1000, houve também um rebuliço entre muitos, achando que o mundo ia acabar naquele ano. Quando nós passamos de 1999 para 2000, houve um rebuliço, né, achando que vai acabar, vai terminar. E aí falou-se dos maias, porque os maias e tal, e todo mundo, né? E até houve um filme sobre isso e tal, blá, 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 e ficou muito tempo, muita gente falando sobre 2000, né? 2000 passou, não aconteceu nada, o mundo não acabou, né? E só que houve essas... Então, assim, e os cientistas, né? De vez em quando eu vejo no Discovery e tal, os cientistas falando sobre as possibilidades que nós temos de que o mundo termine quando um meteoro caia sobre a Terra e tal, tal, tal. Então, o que me chamou a atenção? Me chamou a atenção que o ser humano, ele tem em si a sensação de que vai haver um fim. Né? Vai haver um fim. E que há no espírito humano, né, dentro do ser humano, essa noção de juízo. O ser humano sabe que um dia vai ser julgado. Né? O ser humano vai estar tendo que responder pelos seus pecados diante de Deus. Isso é consciente? Muitas vezes não, mas o espírito humano tem essa noção. Né? Assim como todo ser humano tem a noção da existência de um Deus eterno, mesmo aquele que é ateu tem as suas sensações, nós sabemos disso. É só se colocar em perigo, ele chama por Deus. Né? Quando está em perigo, clama por todos os santos. Né? Então, o ser humano tem essa sensação, sim. Vai haver um fim. E vai haver um juízo.
né? E é engraçado essa semelhança de final, né? De que vai haver uma destruição total, né? O universo vai ser abalado, né? Coisas cairão sobre a Terra, né? A natureza vai se manifestar semelhantemente ao que o Apocalipse fala, né? Então é sobre isso que eu queria falar, tá bom? Muito bom, meu irmão. Bom, ô Nadson, eu acho que você não é o único a pensar que a estrela possa ser um anjo, não, tá bom? De fato, a grande maioria acredita que a gente está diante de uma estrela cadente ou de um outro meteoro ou um meteorito, né? Até onde eu lembro, o meteoro é menor do que o meteorito, não é isso, gente? Mas não tenho muita convicção disso. Faz tempo que estudei sobre isso. De qualquer forma... A minha dificuldade é entender como esse único meteorito pode cair em várias fontes diferentes, em vários rios diferentes, e atingir, né, mesmo que seja num continente, né, atingir todas as fontes de água, entendeu? É isso, essa minha. Eu entendo sim. Não tem explicação. Para isso não tem explicação. Esse texto, pelo menos esse texto, não vai, e nenhum outro, até onde eu lembro, vai nos dar uma resposta satisfatória para isso, né? Como esse meteorito vai fazer isso acontecer? Não sei dizer. O fato é que a gente tem duas possibilidades, de que seja uma estrela cadente ou um meteorito, ou de que seja um anjo, tá? O Johnson, um escritor, ele faz um compêndio aí de alguns outros autores que também acreditam que possa ser um anjo, o Natson. Você não está sozinho nessa história, meu irmão. O Johnson, quando ele escreve lá em 1981, nem é tão antigo, né? 1981, na página 492, ele vai falar sobre essa possibilidade e a crença de alguns autores de que possa ser um anjo, sim. Acho que o Johnson está certo. Oi? Você acha que o Johnson está certo? Então, o Johnson tem até uma certa base, porque o versículo 1 do capítulo 9 fala sobre um anjo que desce, né, como se fosse uma estrela. Então, acho que o Johnson está se baseando, né, os autores que o Johnson apresenta ali, os estudiosos que o Johnson apresenta, acho que esses autores estão se baseando no versículo 1 do capítulo 9, que vai falar sobre um anjo que vem como se fosse uma estrela cadente. Enfim, são possibilidades, irmãos. O que nós precisamos ter aqui? Além da compreensão, da informação dessas possibilidades, a gente precisa ter em mente, mais uma vez, a soberania de Deus. Porque se ele vai usar um meteorito, um meteoro, uma estrela cadente, ou se ele vai usar um anjo, é o que menos importa. A forma como ele fará não é o que nos importa. O que importa é saber que Deus vai ferir as águas. As águas já foram feridas, versos 8 e 9, e agora as águas potáveis estão sendo feridas pelo Senhor. Mais uma referência muito clara à praga do Egito, mais uma referência também muito clara, a irmã Valdinete trouxe as águas amargas lá de Mara, só que aqui a gente tem um efeito oposto. Lá, a gente tem o profeta lançando madeira na água para que a água se tornasse potável. Aqui a gente tem o inverso. Aqui a gente tem as águas que eram potáveis se tornando o quê? Contaminadas, né? E impróprias para o consumo por causa da dureza do coração do homem, por causa da rebelião, por causa do pecado. O pastor Lezeto começou a fala dele sobre esses versículos, mencionando alguns textos de Jeremias, e em todos esses textos, irmãos, a característica do absinto, né, a característica desse amargor é representar a consequência do pecado do homem. É sempre para isso. A idolatria, a rebelião, a imoralidade sexual, seja de Judá, seja de Israel ou de toda a humanidade, ela tem como resultado
um amargor que, embora o absinto não seja uma erva mortífera, ela não seja em si capaz de promover a morte, ela aqui gerou a morte. Se a gente observar o texto de novo, a gente vai ver o versículo 11 dizendo assim, olha, versículo 11, tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Perceba, o absinto não é em si uma erva que gera morte, mas o efeito disso foi tão devastador que muitos morreram por causa disso. Há um dado aqui que eu achei interessante. O absinto é uma erva de sabor tão forte que 28 gramas, olha, a gente está falando de gramas, 28 gramas de absinto são capazes de serem detectados em cerca de 2.000 litros de água. Irmãos, 28 gramas, olha a proporção, para 2.000 litros de água, ainda assim, esse sabor amargo será percebido. Então, o que a gente tem aqui? Uma clara conexão do efeito do pecado, do efeito da rebelião humana para com Deus, e como juízo de Deus, uma vida de amargor, uma vida que traz a sensação de morte, e aqui a própria morte vem como consequência dessa revolta ou dessa rebelião dos homens contra o Senhor. Eu vejo, sim, se a gente pensar nas referências, aqui fala sobre... deixa eu voltar para o versículo, né? Aqui fala assim, que quando essa grande estrela cai como uma tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. Essa imagem das fontes de águas, ela é muito bíblica. Se os irmãos lembrarem, lá em Jeremias 2:13 e 17:13, Deus é apresentado como fonte de águas vivas. E outros textos de fontes de águas também, fonte de vida, Provérbios capítulo 10, versículo 11, Provérbios 13, versículo 14, Provérbios 14, verso 27. Então, são algumas referências de que a palavra de Deus e o próprio Deus são apresentados como fonte de águas vivas. Elas são fontes de vida. E que aqui nós temos, irmãos, o próprio Deus sendo rejeitado como fonte de águas vivas, tornando as fontes de águas que eram sobrevivência para toda a humanidade, amargas, gerando a morte. Porque o povo não se volta para a fonte de águas vivas. Antes, um texto que a nossa irmã Elaine gosta muito, esse povo tem se voltado para como é? Agora me fugiu a palavra, mas é para fontes também, né? Rotas, né? Poços, rotos. Como é? Cisternas. Cisternas rotas. O que a gente tem? O povo rejeita a verdadeira fonte de águas vivas, perde a sua fonte de sobrevivência, que é a fonte de água, né, potável, e aí vai amargar e morrer por causa da dureza do seu coração. Essa, para mim, é a imagem clara desses versos. Amados e amadas, em Brasília, 11 horas e 46 minutos. Duas possibilidades. Eu poderia, o pastor Redney, falarmos sobre a quarta trombeta, ou a possibilidade de nós pararmos por aqui e deixarmos para o próximo domingo. Gostaria da manifestação de vocês. Meu irmão, eu sugiro a gente parar aqui, porque a continuação, o capítulo 9 é a continuação dessas trombetas. Então, se a gente parar aqui, a gente não perde nada para a próxima aula, não fica incompleto. A gente pode retomar o raciocínio, né, da quinta trombeta, da quarta trombeta com a quinta até a sétima, sem problema. A obra concorda? Sim, porque já entra, né, até mesmo na questão dos ais, que as últimas trombetas são fatais, né? Geração 62 também concorda? Joia.
Então, pastor Radinei, alguém levantou a mão, fez alguma pergunta? Não vi. Eu estou com dificuldade de ver mãozinha aqui. Se não, pastor Radinei, já ora, encerrando para nós, por gentileza. Eu acredito que ninguém tenha levantado não a mão, viu? A irmã Elisângela tem auxiliado. Se alguém tivesse levantado, ela teria informado aqui. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Senhor, Pai, eu quero te pedir perdão pela minha dureza de coração. Perdão, Senhor, quando tantas vezes o Senhor tem sinalizado, não com pragas em minha vida, mas de tantas formas, e até mesmo com pragas à nossa volta, Deus, pragas que nos afetam, que respingam sobre nós os efeitos do pecado no mundo, os efeitos, Senhor, da imoralidade sexual. Deus querido, eu, na minha insignificância, tenho a impressão de que nós já extrapolamos a medida de Sodoma e Gomorra quanto à imoralidade sexual, à promiscuidade, à idolatria, Senhor, registrada nas Escrituras. Deus, quantos pecados, quanta destruição, quanta desgraça a gente tem vivido, porque o teu povo tem rejeitado o Deus de toda graça. Porque o teu povo, Senhor, porque o povo, a humanidade, tem virado as costas para o Senhor, tem se apegado a ídolos, mudos, cegos, surdos, incapazes de agir, de socorrer, de ouvir orações. Relato do nosso irmão Nadson falando sobre as notícias que ele teve acesso lá na Índia. Deus, nós oramos para que não só na Índia, mas em todo o mundo, sobre toda a face da terra, o Senhor faça os corações se voltarem para Ti. A começar de nós, que o nosso coração abandone os falsos deuses, os falsos ídolos que nós levantamos em nosso coração. Familiares, trabalho, dinheiro, aparência, tantas coisas são ídolos dentro do nosso coração. E nós os rejeitamos, Senhor, nessa hora. Nos apegamos a Ti como fonte de águas vivas. Nos apegamos ao Senhor como nosso sustentador, provedor, como nosso único e verdadeiro Deus. Oramos a Ti, ó Deus, clamando por misericórdia sobre nós e sobre toda a raça humana. Pai, abre os olhos, desperta, leva ao arrependimento. Senhor, que ao final desse tempo, porque esse tempo vai passar, essa praga, Senhor, esse Covid também cessará mais cedo ou mais tarde. Senhor, e nós estamos clamando a Ti para que durante e principalmente ao final desse processo, esse povo não permaneça da mesma forma. Ó Deus, o Hernandes Dias Lopes tem algo tão lindo que ele fala, e a nossa irmã Jurema gosta bastante. Ele diz que o efeito do sol sobre nós tem consequências diferentes. O sol, o calor, para alguns, resseca e endurece. Mas para outros, Senhor, amolece. Oramos para que o nosso coração não seja resistente e endurecido, mas amolecido pelo Teu agir, que tem sido tão constante, tão visível nos nossos dias. Amolece-nos, converta-nos para a glória do Teu nome, Pai. Oramos, Te damos graças. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo seja sobre nós, o Seu povo, aqui reunido de forma virtual e mundo afora espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém.